Amigos, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha aí, o seu like e os comentários para nosso engajamento com o YouTube funcionar e ele ser bem visto com ele. Ó pessoal, depois que você faz todo o preenchimento da cor criada e você fez as luzes que estão no original aqui, ó, do focinho, assim, para chegar à imagem de mais real, você vai fazer isso assim, vai fazer dessa maneira. Faz essa marcação do escuro com o claro, os brilhos em alto relevo, e isso aqui você vai esperar secar um pouco. Esse secar um pouco vai fazer com que você não faça dessa maneira, ó. Quando a gente passa o pincel, ele retira. Então, quando seca um pouco, então a gente pega o pincel com a tonalidade dessa escura, com um pouco de carne, fazendo com que ela fique mais clara, e vai fazer toda a claridade de cima do nariz, por cima disso, que ele não retira. Depois que ele está quase seco, esse brilho, essa parte criada, ele não retira, ele não sai. Então você usa esse tom escuro com um pouquinho de carne, que ele vai ficar um tom mais claro. Então quando você passar aqui por cima, ele vai dar vai criar como se fosse uma película aqui em cima, não tirando o brilho de baixo. Depois que você finaliza isso, faz esse efeito, onde tem a marcação dos pontos de brilho no original, você vem e faz por cima só pequenos pontos. Então ele fica bem real. Então por enquanto a gente para essa parte do nariz e vai fazendo o pelo do restante do cachorro, ok? Vamos lá, vamos só aguardar. Vamos deixar essa parte em andamento, né, para depois finalizar. Vamos usar de sombra, né? E depois da sombra a gente faz os micros pelos para dar mais realidade. Então por enquanto a gente vai fazendo pelos do focinho do cachorro, que é para ir adiantando o trabalho enquanto seca, né? Que ele demora em torno de 2, 3 dias para ele estar mais seco. Por enquanto a gente vai trabalhando o restante dos pelos, ok? Vamos lá, continuar. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer a sombra, essa sombra escura, acinzentada que tem aqui em volta. Depois que você fez todos os fios do cachorro, essa parte de baixo, são os fios levemente brancos, então a gente vai ter que cobrir com essa sombra, como eu falei, essa sombra acinzentada. E como é que a gente faz? Vamos lá. A gente pega no mercado um produto que é esse aqui, que é um grafite em pó, né? Então você coloca, vou mostrar para vocês aqui como se prepara. Então eu coloquei um pouco do grafite aqui, ó, um pouquinho do grafite, e esse grafite, você vai pegar esse grafite aqui com um pouquinho, você vai pegar esse grafite com um pouquinho da tinta preta, só o pincel melado, ó, de tinta preta. Vou melar aqui, ó. Eu melei o pincel. Esse pincel aqui que eu mostrei para vocês, que é um pincel que as cerdas, ele é tipo para esfumaçar uma pintura. Ela é mais ou menos da grossura do meu dedo, ó, e as cerdas deles, vou tentar mostrar, ó, ela é bem fofinho, né? Então ela é mais para esfumaçar mesmo. Então eu só melei o pincel de tinta preta, tirei o excesso, pego um pouquinho do grafite, misturo com aquela pequena, só ele melado, né? E mesmo depois que você mela com grafite, a tinta preta com o grafite em pó, você vai tirar o excesso, pega um guardanapo, tira o excesso
Você pode ver que ele está saindo um excesso aqui, ó. Então esse efeito da tinta óleo com grafite é só melado, ó. Ele vai dar um efeito acinzentado. Ele só não pode ter pontos de tinta, ó, como aqui você viu, ó, aqui. Então você tem que tirar esse excesso. Aí você vai para a pintura com o pincel, vai olhando onde tem as marcações de cinza e aqui perto, em volta do nariz do cachorro. Então com o pincel levemente você vai fazendo, pode passar por cima do branco e fazendo o efeito que está na foto. Ok? Eu vou passar e vou mostrar o resultado final. Pode ir passando, contornando, onde tiver efeitos de sombra, eu vou passar e vou mostrar a vocês como fica o resultado final da sombra, ok? Ó, pessoal, um grande detalhe da lateral luminosa do cachorro, ó, eu vou mostrar para vocês a imagem. Não está tão nítido por conta da luminosidade, mas essa lateral aqui que eu estou passando o pincel, ó, essa lateral aqui, para você fazer a claridade do pelo, você precisa fazer ele em alto relevo. O branco ele fica mais nítido quando ele está em alto relevo. E na lateral que do lado do cachorro aqui, ó, essa lateralzinha tem pelos que dá a impressão de volume de pelo. Então essa sombra escura, isso a gente vai fazer no final. Mas assim, antes de fazer, você tem que fazer o volume do pelo. Então esse volume se dá quando você utiliza, você faz os fios nesse sentido reto e depois você faz pequenos fios procurando identificar na foto o movimento dos pelos. Então o movimento lateral do pelo, depois que você faz o fio reto, é que dá o volume do pelo. E essa lateral aqui, e bem clara, que é justamente alguns fios que você vai ter que fazer, você precisa fazer ele em alto relevo. Então assim, vindo para cá, então a lateral, essa lateral aqui, a gente tem que fazer ela em alto relevo. Então vamos buscar esse alto. E para vocês saberem identificar o pincel, eu peguei um pincel zero com as cerdas mais alongadas, boto uma quantidade generosa de tinta e aí eu vou fazendo o mesmo movimento, não puxando o pincel, mas encostando uma tinta mais grossa. Eu vou encostar uma quantidade de tinta mais grossa, mais razoável, e vou tentando fazer o movimento para que ele fique parecido com o movimento que está lá na foto. Então para ele identificar, quando você utiliza a quantidade de tinta mais grossa, ele fica bem saliente na imagem, então ele fica mais branco, mais nítido, mais luminoso do que você fazer com um fiozinho nessa lateral, ok? Vou dar continuidade e logo a gente segue com outras dicas. Pronto, pessoal, agora vamos finalizar os olhos. O que eu quero para dar realidade é um ponto de luz no olho, seguindo uma referência da foto. A foto ela não aparece ponto de luz bem exato, mas a gente vai dar uma realidade colocando um ponto de luz, um brilho. Então você pega o pincel com um pouco de tinta, uma quantidade mais elevada,
E na marcação, pequena marcação que a gente fez aqui, ó, onde tem esse brilho, a gente vai simplesmente encostar esse ponto em cima dessa marcação. Só encosta, encosta, tira. Não é para fazer mais nada, tipo, só encosta e tira. Se você for mexer, essa parte aqui, ela acaba ficando tirando o ponto de luz, ficando como se fosse um borrado, então você não vai conseguir consertar. E do outro lado você tenta fazer do mesmo jeito, mais ou menos no mesmo canto, só encosta, encosta, aperta um pouquinho, tira. Ok. Pronto, pessoal, aqui ó, como eu coloquei, você pode ver que já dá mais uma realidade. E aqui também, quando essa parte secar, aqui eu fiz pequenos fileiramentozinhos para dar aquela carnosidade dentro do olho. Quando essa parte secar, a gente vai passar aqui o vermelho óxido transparente em cima desse branco, desses fiozinhos brancos. E depois a gente vai finalizar dando a escuridão laterais com o preto negro, né? Que é para dar profundidade e parecer uma carnosidade, entendeu? Do outro lado a mesma coisa. E aqui nessa parte, e agora finalizando o nariz para vocês saber como funciona. Depois que você fez aquela parte escura, clara, definiu as tonalidades, fez os caminhos, no original ele tem vários pontinhos em alto relevo, a impressão que dá é que é em alto relevo. Então, para fazer esses pontos, você olha para a foto, praticamente onde está os pontos corretos, os pontos mais corretos na foto, e você pega um excesso de tinta branca no pincel zero, só assim, ó, um excessozinho, e com um pequeno ponto você vai tentando definir mais ou menos que geralmente o nariz do cachorro tem pequenos, como se fossem os pequenos brilhos em alto relevo, como se fosse molhado. Então você tenta definir isso de acordo com o que está no desenho, porque quem vê depois vai dar uma impressão de realidade. Então você vai colocando em alguns pontos onde apresenta pequenos pontinhos brancos. Eu comecei fazendo com aquele tom de carne, como eu tinha falado, com aquela mistura do tom correto do nariz, e agora eu estou colocando pequenos pontinhos brancos, que é para dar justamente essa realidade ao nariz. Depois que seca, você ainda vai passar um pincel melado de carne em cima de alguns pontos brancos, que aí ele fica mais real ainda, deixando pequenos brancos, pontos brancos sem mexer, que é para aparecer mais visível na pintura, ok? Então vamos lá, agora para finalizar, aqui são pequenininhos pontos brancos nessa lateral, que essa lateral, assim, quando a gente passar o vermelho óxido transparente em cima dessa lateral, ele dá o relevo, ó, aqui nessa partezinha, quase chegando na divisão, você tem que colocar pequenos pontos, que é justamente
Essa parte aqui, quando a gente passar o vermelho óxido, fica bem legal quando secar, ok? Leves pontos. Aqui ele vai descer só uns pouquinhos de pontinho para dar esse relevo arredondado que faz o efeito do nariz redondinho, né? Aqui eu acabei botando um pouquinho de excesso, mas eu vou tirar com um pincel de excesso, aquele curtinho. Mas mesmo assim eu preciso fazer esse efeito aqui.